plano de execução das autoridades foi cometido por algumas pessoas, tanto é que 5 pessoas foram presas. Esses fatos que estão sendo investigados pelo 8 de janeiro são outros. Vou fazer um breve comentário sobre isso aí, tá? Foram mais de 2.000 pessoas presas no 8 de janeiro. 243 foram presas no dia 8 de janeiro, dentro dos poderes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio. 43 pessoas foram presas. As outras mais de 1.600 foram presas no dia seguinte, na frente, acampadas. Essas pessoas que foram presas e ficaram de 3 a 4 dias presas, 775 foram liberadas, eram mulheres e crianças e idosos que foram presos no maior absurdo e no maior abuso de autoridade já cometido com o Dino como ministro do governo Lula na história do Brasil. Nem no regime militar se fez isso, se prender mulheres e crianças durante dias e depois foram soltas. De todos os 2.000 que foram presos, Léo, 60 respondem processo hoje. E essas pessoas ficaram presas. Elas tiveram tolhidas o seu direito de ir e vir. Pessoas que estavam lá, e quando se fala do direito de se manifestar, a própria lei, essa que fala do Estado Democrático de Direito, diz que não é crime a manifestação daquilo que você acredita, do que você pensa. Essas pessoas que foram presas no dia 9 de janeiro, não é no dia 8, Rosseto, essas 1.600 pessoas que foram presas no dia 9, elas não entraram em nenhum órgão público, elas não invadiram nenhum palácio, elas foram presas na frente, acampadas, foram levadas ilegalmente, tiraram mães de crianças, levaram crianças para serem dentro de cela. Mas os que invadiram não foram presos? Os que invadiram, de todos os que invadiram, 243 foram presos no dia 8. As outras 1.600 foram presas no dia seguinte. Muitas dessas 1.600 não estavam em Brasília no dia 8, chegaram no dia 9 para se manifestar também, se acompanhar a manifestação. E foram presas simplesmente porque eram contra o governo Lula. Tá, mas o senhor avalia que essas imagens que a gente está vendo aí, isso não foi uma tentativa de golpe, na sua avaliação? Olha só, nós estamos falando 8 de janeiro e 9 de janeiro. 1.600 pessoas sequer... Não. Minha pergunta é o 8 de janeiro. As imagens que temos ali tiazinha do WhatsApp que entrou no imóvel, porque o controle de pessoas em grandes multidões é muito difícil. Quem já foi a estádio de futebol sabe disso. Muitas vezes acontece um movimento de manada por parte das pessoas e elas acabam indo em direção a alguma situação, e aconteceu muito aqui nos Grenais, né? Avalanche de torcedores um contra os outros. Muitas dessas tiazinhas foram lá e tem que ser punida, porque não tem que entrar em órgão público. Se quebrou alguma coisa, tem que ser punida. Se passou o batom numa estátua, tem que ser punida. Mas não com 17 anos de prisão. Tá, deixa eu perguntar de novo, deputado. O senhor não acredita que não foi uma tentativa de golpe isso? Não foi uma tentativa de golpe. Foi uma desorganização coletiva de pessoas, muitas delas infiltradas no meio dessas pessoas, com intenção de praticar realmente aquilo que o governo queria, que o governo esperava. E as imagens já são bem claras, né? Nós temos um general do governo Lula que abriu as portas para essas pessoas entrarem. Todo mundo sabe disso. Isso já foi divulgado. O governo esperou, o governo Lula sabia que ia acontecer o ato, esperou que o ato acontecesse, facilitou para que isso acontecesse, para poder criar essa narrativa que está sendo criada agora. Deputado Rosseto. É um negócio enlouquecedor, uma fantasia que o Zucco cria, que merece, obviamente, todo o meu repúdio, né? É uma fantasia que desconstitui aquilo que de mais grave aconteceu nesse país. Aquilo não foi um passeio, um piquenique a Brasília, aquilo foi uma tentativa organizada de dar um golpe contra a República Brasileira. E são eles que disseram, todos os inquéritos mostram isso, entraram, destruíram Supremo Tribunal, Congresso Nacional, Executivo, atos de violência, aliás, agrediram policiais militares de forma articulada, organizada, financiada, pelo amor de Deus. Tem que ser difícil. É muito difícil. Eu não tenho nenhum acordo e preservo uma relação. Agora, golpe de Estado sem uma única arma, eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém destituir o poder das outras pessoas sem uma única arma de fogo presente. Eu acho lamentável. Parece o caso desse senhor que se matou lá. Eu acho lamentável que eu posso registrar. O senhor que se matou lá em Brasília agora, que houve um atentado contra o Supremo Tribunal Federal, que ele tentou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal jogando bombinhas de rojão, de fogos de artifício. Vamos passar a palavra para o deputado. O que eu posso registrar aqui, em respeito ao programa, é a minha profunda indignação com a manifestação do deputado Zucco. É uma manifestação absurda.
Ele desconstitui fatos que fazem parte do que há de pior na história desse país, que envergonha o nosso país. Ele se articula com um conjunto de articulações, de manifestações de um grupo político golpista, antidemocrático, liderado por Jair Bolsonaro, por oficiais do Exército, da Marinha. Isso é testemunhado. Ou os deputados Zucco acham que os 37 indiciados é uma fantasia, que os 25 oficiais não sabiam o que estavam fazendo, ou o general Braga Neto não sabia o que estava fazendo. O G. Dias abriu as portas para eles? Eu acho impressionante, é uma fantasia. Por que É uma fantasia. Eu termino de falar, eu passo a palavra para ti. Não tem nenhum problema. O G. Dias deixou Vive eles a tua entrarem? Fantasia. Vive a fantasia no tempo que o Léo te deixou. Vive a tua fantasia. Eu estou respeitando, com a minha indignação, essa situação, que ela mostra como é difícil defender a democracia nesse país, e só reafirma o que eu dizia. A minha geração achava, assim, que o tema da democracia é um tema resolvido nesse país, e que a nossa tarefa é enfrentar os grandes problemas de um projeto de fazer desse país uma grande nação que ainda existe. Nós avançamos muito a partir da presidência do presidente Lula na democracia, na construção de igualdades, de uma longa trajetória do nosso país, que talvez... A história, às vezes, nos mostra isso, né? O G20 e a sua extraordinária repercussão a partir da liderança do presidente Lula, né? Coordenando todos os grandes países do mundo numa agenda positiva de combate à fome, de desenvolvimento, de paz, de fim das guerras, ela é contrarrestada por essa barbárie, por esse ato bárbaro, que envolve assassinato, conspiração, membros do Estado brasileiro, oficiais do Exército, liderança, um ex-presidente, sujeito que falsificou carteira de vacinação, isso é uma fantasia. O sujeito falsificou carteira de vacinação para entrar nos Estados Unidos. O sujeito roubou joias, o pai do tenente-coronel ajudante do Bolsonaro rouba joias. É um negócio impressionante. Isso é fantasia? Não é fantasia. Os acampamentos articulados em todo o país, na frente dos quartéis aqui em Porto Alegre. É fantasia? Não é fantasia. Isso é uma articulação financiada, operada. Para quê? Para manter uma estratégia de poder contra a vontade do povo brasileiro. Contra a vontade do povo brasileiro. Nunca foi em defesa da democracia, nunca foi em defesa de um sistema eleitoral que não fosse fraudulento. Fraudulento, o que eles queriam fazer? Nunca foi sobre isso. Sempre foi manter uma estrutura de poder nesse país contra a vontade da população. E essa turma de criminosos não tinha limite. Não tinha limite. Envenenamento, assassinato, bazuca. Eles estavam no local para operar um assassinato do ministro Alexandre de Moraes, foi abortado. Isso é comprovado. O que mais precisa? Volto a insistir aqui, Léo e ouvintes, volto a insistir. Os fatos são graves, perigosos, eles exigem um acompanhamento da sociedade brasileira, da nossa sociedade, de todos aqueles que têm compromisso com a democracia, com a punição desses criminosos. Tudo aquilo que aparece para nós é uma consistência nos inquéritos, e é disso que se trata aqui, são inquéritos rigorosos da Polícia Federal, com profissionais responsáveis. Estão nesse momento com a Procuradoria-Geral da República, nós vamos avaliar. Eu não tenho nenhuma dúvida que novos fatos vão aparecer. Novos fatos que vão comprovar outros crimes dessa turma